professor Fernando, do canal História Fácil. E hoje nós vamos estar aqui no Colégio Expressivo, com a turma do terceiro ano do Colégio Expressivo de Goiânia. E, de acordo com o nosso material positivo, iremos falar sobre o fim da Guerra Fria e a nova ordem mundial. É um assunto recorrente nos últimos anos no Enem, recorrente nas provas de vestibular, recorrente em vários assuntos que você pode usar esse assunto, principalmente em relação à redação. Então, quando nós falamos do fim da Guerra Fria, nós temos que lembrar do contexto da queda do Muro de Berlim, tem que lembrar do fim da União Soviética, mas principalmente lembrar de conceitos, para não sair falando besteira e dando bobeirada. Então, de maneira fácil, globalização é o quê? Quando nós falamos de globalização, estamos falando de um conceito que está lá na geografia, um conceito que está lá nas ciências políticas, um conceito que está lá em todo o âmbito das ciências sociais, enfim. Então, podemos falar que globalização é aqui que torna aquilo que é global. Por isso, globalização entre aspas. Então, podemos falar que globalização já ocorria na antiguidade, já ocorria na modernidade e já ocorria no século XIX. Só que pontos de vista diferentes. Então, podemos falar que globalização em outros tempos, quando falamos globalização durante as trocas comerciais e culturais, que acontecia na antiguidade, como, por exemplo, na antiguidade oriental, trocas comerciais na Mesopotâmia, no Egito, com os fenícios. Se for olhar o contexto daquele período e, de acordo com o ponto de vista, os fenícios praticavam globalização a partir do momento que eles estavam tendo relações comerciais com os egípcios, com os cretenses, com judeus, tá? E aí, isso aí envolve globalização. Eu posso falar de globalização com os gregos a partir das relações econômicas das cidades e estados. Eu posso falar de globalização com Alexandre o Grande. Eu posso falar de globalização em trocas comerciais com os romanos na formação do seu grande império romano. Poderíamos falar até de globalização no processo de renascimento comercial lá no contexto das cruzadas do Ocidente para o Oriente. Já no século XIV para o século XV, que é o período de expansão marítimo-comercial, o conceito de globalização vai mudar e vai entrar em coesão junto com o conceito de imperialismo, o neocolonialismo. Então, o que seria globalização nesse momento? Forçaram muitos habitantes dos impérios coloniais a entrar para o mundo globalizado por meio da imposição e da violência dos colonizadores. O que é essa imposição e violência por parte dos colonizadores? A política imperialista. Vamos começar, então, do início. Do fim não tem jeito. Mas no século XV, a expansão marítima comercial, a conquista portuguesa e espanhola vai ter contato Europa e América. Europa, América, África e Índia. É uma concepção de globalização. A Inglaterra, quando começa a expansão marítima comercial, também tem América, Inglaterra, até mesmo a Oceania. E aí vai. No imperialismo, essa imposição também ocorre dentro do contexto da segunda revolução industrial. Então, para fazer um contexto maior de globalização, nós temos que lembrar que existe uma linha tênue entre a globalização política, mas nós vamos olhar a globalização no aspecto econômico, dentro da figura chamada o quê? Liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. Contudo, podemos falar que essa globalização, nos dias de hoje, na contemporaneidade, pode ser definida da seguinte maneira: o que é? É o processo de integração econômica, social, cultural, iniciada no fim do século XX. Então, quer dizer o quê? Brasil, década de 90, governo Fernando Collor de Mello, o Brasil começou a entrar nos aspectos da globalização. Onde? Integração econômica, início de privatizações, integração social, as redes sociais, a internet a partir do século XX, final do século XX no século XXI, aspecto cultural, a cultura começa a se desenvolver e ser comparativa com outros. Hoje você vê um mundo mais globalizado na rede social, em pleno século XXI. Principais fatores que levam à globalização na contemporaneidade: primeiro, o fim da União Soviética e da bipolarização mundial. Juntamente com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a internet é um meio que facilita bastante esse processo de globalização e assuntos em tempo real, mais facilidade de deslocamento de bens e de pessoas. E esse deslocamento, estão falando de uso de aviões, navios, tá? Meios de transporte que interligam o mundo, ok? E isso vai gerar na globalização um processo de transformações sociais. Essas transformações sociais, nós vamos encontrar o quê? O desenvolvimento do capitalismo.
E nesse desenvolvimento do capitalismo, vou ter novas formas de produção, tá aqui novas formas de produção, expansão transnacional das empresas e novas relações de trabalho. Entre essas novas relações de trabalho, podemos trabalhar e pensar o seguinte: a não interferência sindical, a pessoa trabalhando e tendo uma relação direta para com o patrão, trabalhando cerca de 2, 3 períodos diretos, para poder receber um salário em conta. É o que acontece, por exemplo, com imigrantes, que saem de sua terra de natal e vai para outro estado, vender a sua força de trabalho, tá? Novas formas de produção, estão vivendo aí uma nova forma de produção que está vinculada também ao aspecto tecnológico, né, ao aspecto cultural, a produção em larga escala. Hoje, no Brasil, por exemplo, podemos pegar essa globalização e ver com a figura do drive-thru, né? Inclusive o nome já é globalizado, dentro daquela potência que habita na América do Norte. Então você observa que as relações sociais, as relações de produção dentro da globalização está vinculada a um conceito chamado o quê? Neoliberalismo. Beleza? Então, diante disso, você pega o exemplo a Índia e China, que passaram a ser o destino de muitas indústrias de grande porte. Por quê? Tem mão de obra abundante e barata, matérias-primas abundantes, mercados consumidores, leis ambientais e trabalhistas pouco rígidas, né? Então você encontra todo esse conceito, toda essa formação de novas relações sociais. Diante disso, você para e pensa, pô, essa globalização, dentro do que nós vivemos, o que nós vimos, podemos falar o quê? Podemos falar que existe um período de crise econômica. E quando ocorre a crise econômica? Ela ocorre entre o fim do século XX e a primeira década do século XXI. Em que país ocorre essa crise econômica? Em países como os Estados Unidos, França e Inglaterra. Se eu estou falando crise econômica, nós temos um exemplo bem concreto disso, que é justamente a crise econômica de 2008. Causas dessa crise, em geral, um exemplo 2008, mas não é um motivo. Nós vivemos a globalização, várias crises cíclicas econômicas. Causas: deslocamento dos polos de produção, onde eu tenho extinção de postos de trabalho diretos da fábrica de emprego no transporte, na distribuição e na comercialização dos produtos. Diminuição da arrecadação de quê? De impostos. E isso vai gerando o quê? Essa constante crise no aspecto econômico. Uma outra consequência que nós temos em relação à globalização é justamente o quê? É justamente a figura da chamada conceito de norte e sul. Norte e sul, e aí eu sou um pouco mais antigo que vocês, nós tínhamos um conceito geográfico de quê? Primeiro, segundo e terceiro mundo. Com o fim da Guerra Fria, começa a surgir o conceito o quê? Norte e sul, onde vou ter a chamada desigualdade econômica e social. E essa desigualdade econômica e social eu vou encontrar onde? No hemisfério norte, os ricos, e o hemisfério sul, quem? Pobreza. Simples. Essa desigualdade é resultado de processos históricos, onde processos coloniais do século XIV e século XV e resultados do imperialismo no fim do século XIX e início do século XX. É agravada pela globalização econômica. Vai aumentar mais ainda o distanciamento econômico daqueles ficando mais ricos e aqueles ficando mais pobres, onde o crescimento econômico do país como China e Índia não resultou em melhores condições de vida e de trabalho para a maioria de quem? Da população. É medida pelo índice de coeficiência do Gini, tá? Então, diante disso, você para e pensa, dessa globalização, nesse neocolonialismo, se eu vou ter um aumento da desigualdade social, vai surgir o quê? Grupos extremistas, que é um outro assunto, mas está vinculado à globalização, que é o que nós chamamos de avanço do terrorismo. E aí podemos definir, e com certeza já vamos ler sobre isso, o terrorismo podemos conceituá-lo como ações violentas realizadas por grupos políticos que objetivam chamar a atenção para as causas que defendem. São ataques violentos direcionados contra alvos governamentais, civis e militares. E esse terrorismo gera o quê? Uma globalização do medo. O medo se torna globalizado. Já discutimos a diferença de terrorismo e guerrilha em outra aula. Com isso, podemos falar o quê? Que a globalização do medo vai ocorrer movimentos políticos nacionais de países como Chipre, Argélia e Quênia contra os colonizadores europeus. Vai ocorrer globalização do medo com grupos nacionalistas na Irlanda, que nós já falamos do Irã, na Espanha, o ETA, na Itália, Brigadas Vermelhas, na Alemanha, o Baader-Meinhof, e ataque nos Estados Unidos com grupos extremistas de direita,
onde eu vou encontrar quem? Os chamados neonazistas e o KKK, o Ku Klux Klan. Por ultranacionalistas, ataque a escolas e universidades como Columbia. Grupos fundamentalistas, também, no caso do Oriente Médio, como Al-Qaeda e o chamado Estado Islâmico, chamado ISA. Tudo isso é a globalização do medo. Diante disso, você tem aí o exemplo do ataque de 11 de setembro de 2001, que foi um ataque terrorista, mostrando para o mundo a fragilidade dos Estados Unidos em relação ao ataque terrorista naquele ano, naquele período, naquele dia. Ok? O ataque dos Estados Unidos ocorreu em setembro de 2001, como as torres do World Trade Center forneceram os objetivos e o governo desse estado para invasões aonde? No Afeganistão e no Iraque. Certinho? Nesse contexto, meus amores, você encontra o quê? A chamada intervenção estadunidense no século XXI. Então você pega, vamos amarrar tudo. Tem globalização econômica, tem desigualdade social, e tudo isso vai possibilitar o quê? Vai possibilitar que surge uma potência e que vai dar as caras e vai querer colocar o quê? O seu interesse dentro da política econômica mundial. É no caso dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos iniciaram a Operação Liberdade Duradoura em 7 de outubro de 2001 e repensaram o ataque do World Trade Center. Os objetivos eram retirar a milícia talibã do poder, o que foi feito, e capturar Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, que foi só morto em 2011, já no governo de Obama. Após a invasão do Afeganistão, os Estados Unidos iniciaram a Operação Liberdade do Iraque em 19 de março de 2003, e a intenção era tomar rapidamente a capital e retirar Saddam Hussein do poder. Ele foi capturado no mesmo ano, posteriormente foi julgado e condenado à morte. Lembrando que nesse ataque de 2003 ao Iraque, a justificativa do governo norte-americano era que tinha o quê? Armas químicas, que nunca foram encontradas. Beleza? Nesse sentido, meus queridos, você encontra uma cultura na era da informação, que a globalização vai estar amarrando tudo isso, é uma era da informação, e alguns autores falam assim, além de ser uma era da informação, também é uma era da desinformação, onde as distâncias se encurtaram e as trocas culturais estão cada vez maiores. Jovens do mundo todo consomem a mesma cultura? De certa maneira sim, de certa maneira não. Não podemos radicalizar e de falar de maneira absoluta. Estamos sim sobrecarregados com o quê? Com informação. Que isso vai gerar o quê? A chamada desinformação. É o dito que não diz. Diante disso, com o poder da informação, vai começar a mostrar o poder das mídias sociais, como aconteceu a chamada Primavera Árabe e o ativismo virtual versus o mundo real. Todo mundo é ativista pela internet. Mas na prática, não é bem assim. Ok?